Tenho 72 anos e acabei de perder o amigo com quem cresci. Depois de 50 anos nos conhecendo. Eu gostaria de poder te dizer algo antes que fosse tarde demais. A maioria das pessoas pensa que o tempo vai esperar, que sempre haverá um amanhã para dizer as coisas que importam. Aprendi que não. E hoje quero compartilhar o que só entendi no silêncio depois que ele se foi. Lembro-me do dia em que nos conhecemos, claro como se fosse ontem. Eu tinha 7 anos, e ele era o novo garoto da vizinhança. Não me lembro do que nos fez conversar primeiro. Talvez tenha sido apenas um brinquedo compartilhado ou o jeito como ele parecia não pertencer completamente. Mas, naquele momento, algo clicou. Não precisávamos explicar muito. Apenas estar juntos fazia tudo parecer mais leve. Nós nos entendíamos de maneiras que as palavras frequentemente falham em capturar. Aquelas tardes eram intermináveis. Corríamos pelas ruas, subíamos em árvores provavelmente altas demais e discutíamos sobre as coisas mais bobas, de quem era a vez de escolher o jogo, quem pegaria o último biscoito, quem conseguiria balançar mais alto, e então ríamos até a barriga doer. Parecia que nada poderia quebrar aquilo. Olhando para trás, vejo agora que aqueles momentos não eram apenas diversão. Eram a base de quem eu me tornaria. A confiança, a lealdade, a simples alegria de saber que alguém te apoiava. Isso permaneceu comigo de maneiras que só percebi décadas depois. Naquela época, eu pensava que a amizade era simples. Achava que era apenas sobre estar presente e se divertir. Não sabia que carregava peso, que cada escolha que fazíamos, cada palavra dura ou pedido de desculpas perdido, moldaria silenciosamente o vínculo ao longo de 50 anos. Não percebia a importância de notar as pequenas coisas, as hesitações, as preocupações escondidas atrás do sorriso dele, as lutas não ditas que carregava. Agora, quando me lembro dele, esses pequenos momentos ecoam mais alto do que jamais imaginei. E havia coisas que nunca disse. Nunca contei a ele o quanto a amizade dele significava para mim, como ele moldou minha vida de maneiras que eu não conseguia explicar. Nunca fiz as perguntas que deveria, as perguntas que importavam, porque pensava que sempre haveria tempo. Continuava assumindo que o tempo se estenderia infinitamente a nosso favor. Mas a vida segue silenciosamente em frente, quase sem aviso, e de repente o futuro que pensávamos ter se foi. Gostaria de ter percebido isso antes, prestado atenção antes, agido antes. Mesmo agora, quando revivo nossa infância, vejo as escolhas, as risadas e os silêncios que construíram nosso vínculo. É reconfortante e, ao mesmo tempo, assombrante. Não percebi que aqueles anos estavam escapando até que fosse quase tarde demais. Crescemos e a vida lentamente começou a nos puxar em direções diferentes. Fiquei ocupado com a escola, depois com o trabalho, depois com a família, e ele também tinha seu próprio caminho. A princípio, não pensei que importasse. Dizia a mim mesmo que nossa amizade era forte o suficiente para sobreviver a qualquer coisa. Afinal, nos conhecíamos há décadas. Não precisávamos ligar todos os dias ou nos ver toda semana. Pensava que laços como os nossos eram permanentes, como algum fio invisível que sempre nos conectaria. Mas olhando para trás, vejo como eu estava errado. Aqueles pequenos intervalos, as semanas sem uma ligação, as visitas adiadas, o vou ligar amanhã que nunca veio, isso se acumulou. A vida tem um jeito de preencher cada hora com outra coisa. Trabalho, obrigações, até distrações que pareciam inofensivas na época lentamente nos afastaram. Não percebia a distância crescendo. Não percebia que o silêncio se tornava normal. E o pior de tudo é que nunca percebi o peso do que estava ignorando. Lembro-me de uma tarde, sentado à minha mesa, rolando fotos antigas no meu celular e parando em uma foto nossa de anos atrás. Estávamos sorrindo, inconscientes dos anos à frente, inconscientes de que a vida atrapalharia o que tínhamos. Senti uma pontada no peito que nunca havia sentido antes. Como deixei isso acontecer? Como décadas de memórias compartilhadas e compreensão silenciosa
desapareceram silenciosamente em mensagens ocasionais e cumprimentos rápidos. Era sutil, quase invisível no começo, e isso é o que tornava tudo tão perigoso. Continuava pensando que eventualmente nos reconectaríamos, que um dia retomaríamos de onde paramos, rindo como se o tempo não tivesse passado. Mas a verdade é que o tempo não pausa, e as pessoas não esperam. Os momentos que você assume que sempre estarão lá podem desaparecer silenciosamente, sem aviso. Comecei a perceber que aqueles intervalos silenciosos não eram apenas lacunas, eram rachaduras se formando em algo que eu achava inquebrável. E quanto mais eu via, mais temia que um dia chegaria ao ponto em que seria tarde demais para consertá-los. Mesmo agora, ainda lembro da sensação de pensar que tínhamos para sempre. Não percebi quão frágeis as coisas se tornaram até que a ligação chegou, e eu não estava pronto. Foi quando entendi, da maneira mais dolorosa, que a amizade requer atenção, mesmo quando a vida parece ocupada demais para oferecê-la. Foi uma tarde tranquila quando a ligação chegou. Lembro-me do telefone tocando e antes mesmo de atender, algo no meu peito se apertou. Quando ouvi a notícia, congelei. Ele se foi. 50 anos de amizade, e eu não o via há meses. Fiquei olhando para o telefone por minutos que pareceram eternos, incapaz de falar. Uma parte de mim queria negar, queria acreditar que era algum engano, mas lá no fundo sabia que não era. Continuei pensando em todas as conversas que nunca tivemos. Todos os momentos em que disse a mim mesmo que ligaria amanhã. Todas as visitas que adiei. Todos os pequenos gestos de cuidado que pensei não serem urgentes. E, de repente, o amanhã se foi. Foi um luto silencioso, mais pesado do que qualquer coisa que eu esperava. Não apenas por ele, mas pela perda de todos os momentos que dei por garantidos. Cada risada que compartilhamos, cada tarde longa de nada além de conversar e brincar, passou pela minha mente e percebi quantos desses momentos não valorizei totalmente na época. O arrependimento me atingiu em ondas. Continuei me perguntando, por que não me esforcei mais? Por que não peguei o telefone na semana passada, no mês passado, no ano passado? E se eu soubesse que seria a última vez que ouviria a voz dele? Comecei a enxergar claramente todas as pequenas formas como deixei a distância crescer. Como as demandas da vida me convenceram de que nosso vínculo não precisava de atenção. E agora, aquele vínculo estava quebrado de uma maneira que eu não podia consertar. Lembro-me de ficar ali por horas depois da ligação, olhando pela janela, tentando lembrar o que poderia ter feito diferente. O silêncio no quarto parecia enorme. A dor era intensa, mas o arrependimento era mais afiado. Não era apenas perder ele, era perceber que eu tinha ignorado tanto, assumido tanto, e agora não tinha mais nada para segurar além das memórias. Algumas dessas memórias eram reconfortantes, mas outras doíam, porque me lembravam das chances que deixei escapar, das palavras que não disse, da presença que não dei. Foi então que entendi algo que não havia antes. A vida não espera que estejamos prontos. As pessoas não esperam. E os momentos que parecem intermináveis, que parecem garantidos, muitas vezes são os mais frágeis. Eu não tinha escolha a não ser enfrentar o que havia ignorado por décadas, e doeu de uma maneira que eu não havia imaginado. Era uma dor silenciosa, implacável, que trazia uma lição que eu não podia mais evitar. Nas semanas após sua partida, passei muito tempo sozinho, revivendo nossa amizade na minha mente. Continuava pensando em todos os anos, todos os momentos que compartilhamos e todos os momentos que ignorei. A verdade que não podia escapar era simples, mas doía mais do que eu esperava. As pessoas de quem você gosta nunca estão garantidas para sempre. Eu supunha que tínhamos tempo infinito. Pensei que nossa amizade era forte o suficiente para sobreviver ao silêncio, para sobreviver à negligência. Eu estava errado. Percebi quantas vezes deixei a conveniência pesar mais que a conexão. Deixei trabalho, recados e distrações preencherem meus dias enquanto pensava: falaremos amanhã, nos veremos em breve.
Achei que esses pequenos atrasos não importavam, mas aprendi que importam. Eles se acumulam, crescem em uma distância silenciosa que você só nota quando é tarde demais. Olhando para trás, vejo todas as oportunidades perdidas, as ligações que nunca fiz, as cartas que nunca escrevi, as tardes que passei fazendo qualquer coisa além de estar presente com ele. O que mais me assustou foi o quanto dependi da memória em vez da presença. Eu tinha memórias de risadas, histórias e experiências compartilhadas, mas memórias não substituem conexão viva e respirante. Elas não podem compensar um toque, um sorriso, uma voz que você não ouve há anos. Gostaria de ter entendido isso antes que se tornasse impossível dizer a ele o quanto significava para mim, antes que se tornasse impossível reparar as lacunas silenciosas que cresceram entre nós. Mesmo agora, as lições não parecem completas. Sei que não posso mudar o passado. Não posso voltar e reviver aquelas décadas, e não posso consertar os momentos perdidos, mas posso levar a verdade adiante. Amor, cuidado e presença importam mais do que jamais dei crédito. O tempo é implacável e não espera nosso conforto ou nossas desculpas. Se eu tivesse percebido isso antes, talvez o silêncio não tivesse crescido tanto. Talvez eu tivesse dito mais, procurado mais, segurado com mais força. Mesmo com toda essa clareza, me pergunto se algum dia é realmente tarde demais. Vejo agora que entender uma lição não desfaz a perda. Não substitui os momentos que você ignorou ou as palavras que não disse, mas deixa uma responsabilidade. Agir de forma diferente enquanto ainda é possível, notar antes que se vá, e falar antes que o silêncio se torne permanente. E isso é o que tento levar comigo agora, todos os dias. Se eu pudesse falar com meu eu mais jovem, diria para parar de assumir que sempre haverá mais tempo. Diria que amizade, amor e conexão não são garantidos, não importa quanto tempo durem. Gostaria de ter sabido que as pessoas que mais importam podem desaparecer silenciosamente, que os amanhãs que prometemos a nós mesmos podem nunca chegar. 50 anos de memória são preciosos, mas o arrependimento por oportunidades perdidas é mais pesado do que tudo que carreguei. Olho para trás agora e penso em todos os momentos que poderia ter escolhido diferente. As tardes que poderia ter passado visitando-o em vez de deixar pequenas distrações assumirem. As ligações que poderia ter feito e nunca aconteceram. As coisas que queria dizer, mas me convenci de que poderiam esperar. Não se tratava de gestos grandiosos. Tratava-se de estar presente, de deixar alguém saber que importava enquanto ainda podia. Vejo agora quão frágil a vida é, quão rapidamente as pessoas que amamos podem se ir. E quão fácil é tomar sua presença como garantida. Mesmo em meio ao luto, há clareza. Aprendi que notar, procurar e cuidar não são opcionais. São os atos silenciosos que sustentam relacionamentos ao longo das décadas. Gostaria de ter agido sobre isso antes que se tornasse impossível dizer a ele o quanto significava para mim. Agora carrego essas lições comigo em cada conversa, cada ligação, cada visita. Tento não esperar, nem pelos menores gestos, porque sei o quanto até um único dia pode mudar tudo. Espero que você ouça isso antes que seja tarde demais para você também. Não espere pelo momento perfeito, ou assuma que você tem dias infinitos. Olhe para as pessoas na sua vida e diga que elas importam. Segure os momentos com cuidado, mas de forma intencional. Não leva muito tempo para fazer a diferença, mas pode significar tudo. E se você já perdeu alguém, ou tem medo de perder algum dia, quero que leve este pensamento com você. Note o tempo que ainda tem e não deixe que ele passe sem dizer as coisas que importam. Compartilhe suas histórias, compartilhe seu amor, alcance alguém. Segure firme enquanto ainda pode. Se esta história ressoar com você, tire um momento para procurar alguém de quem você gosta hoje. Compartilhe suas memórias, deixe um comentário sobre suas próprias experiências. E se quiser continuar refletindo comigo, considere se inscrever gentilmente neste canal. Ainda há tempo para agir, e mesmo pequenos gestos importam mais do que percebemos.